Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Enquanto o Bruno tá lá cuidando da Aurora, eu vou fazer mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos fazer um debate filosófico sobre o livre-arbítrio. Bem, pessoal, falar de livre-arbítrio é tocar num ponto meio sensível, porque a gente não vai conseguir ter uma definição clara do que é livre-arbítrio, porque ela vai depender muito de que paradigma a gente vai usar para explicar esse livre-arbítrio, ou qual filosofia a gente vai usar para explicar esse livre-arbítrio. Então, baseado em muitos livros, muitos anos de estudos filosóficos, eu decidi aqui refletir um pouco com vocês sobre o que é o livre-arbítrio. Então, o objetivo desse vídeo é você pegar daqui o que foi legal para você, o que não foi legal também, se tudo fez sentido legal, se tudo não fez sentido para você, legal também, mas a ideia desse vídeo é provocar uma reflexão sobre o que é o livre-arbítrio. Então vamos lá, quando a gente pensa em livre-arbítrio, a primeira coisa que provavelmente o nosso consciente ou até o nosso inconsciente nos remete é a ideia cristã de que Deus nos deu um livre-arbítrio, ou seja, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode tomar a decisão que a gente quiser, porque o problema é nosso e ninguém tem nada a ver com isso, certo? Então essa é a ideia mais primordial do livre-arbítrio, ele dá uma ideia de que nossas ações ou nossas decisões não dependem de ninguém ou de nenhuma influência externa ou de um Deus controlando nossas ações, mas justamente só de nós mesmos. Então vamos analisar um pouco o que é o nosso livre-arbítrio. Praticamente é impossível a gente tomar uma decisão sem que a gente seja influenciado por nada. Nós somos influenciados o tempo inteiro por uma série de informações, ou por uma memória genética, ou por uma memória hereditária, por um inconsciente coletivo, por percepções, por sentir calor, por sentir frio. Tudo isso pode acabar de algum jeito influenciando as nossas decisões. Então o primeiro ponto é entender que nós nunca estamos ausentes nem imunes ao que acontece fora da gente. Isso que acontece fora da gente acaba influenciando em como a gente escolhe uma coisa. Por exemplo, você pegou aquele ônibus lotado, chegou no trabalho, 40 graus, você vai chegar irritado porque você pegou um puta calor com o ônibus cheio, você vai chegar lá, é capaz, você distribui uma patada logo na primeira pessoa que vier te dar bom dia. Você queria realmente dar essa patada? Será que num dia normal você faria isso? Ou foi influência externa que te fez ter uma escolha para fazer e tomar aquele tipo de ação? Eu sei que parece óbvio a gente falar das influências externas, mas elas são muito importantes para a gente tentar entender o que é esse tal de livre-arbítrio. O segundo ponto é a questão religiosa, que ela diz que a gente tem essa liberdade das nossas escolhas e fica a nosso cargo irmos para um céu, para um purgatório, para um inferno, dependendo das nossas escolhas. Muito do meio esotérico vai falar da ligação do livre-arbítrio com o que tem a ver com a sua essência, a sua verdadeira vontade, com a forma com que seu sagrado anjo guardião te guia, com o seu tal, que é o seu caminho. Ou seja, também temos uma influência religiosa dizendo mais ou menos o que você tem que fazer. Porque dependendo do paradigma da religião, a forma como você tem que se comportar também muda. E isso vai influenciar o seu livre-arbítrio. Pode ser que você só faça ações de bondade ou de caridade porque você tem medo de Deus e tem medo de ir para o inferno. Ou pode ser que você faça isso porque realmente você se sente muito bem de fazer essas ações. Independente do motivo, você tem que analisar o porquê que você está fazendo aquilo. Não tem problema se você fizer por um motivo ou pelo outro. Faça, mas você precisa saber o porquê que você faz aquilo. Quais são as camadas que você vai tirar dessa sua cebola para chegar no âmago da cebola, para você descobrir quem é você ali dentro. E aí vem as tais das ferramentas de autoconhecimento. Aí vem o mundo da magia, o mundo das ordens ocultistas, vem a terapia, enfim, vem uma série de ferramentas que a gente tem para que a gente chegue no nosso âmago e a gente comece a descobrir quem nós somos, o que nós queremos e o que nós acreditamos de verdade. Ou seja, essa é a hora que você vai se conhecer a ponto de entender quais são as ações que você toma com o menor possível de influência externa. Você vai, o mínimo possível de influência externa. Então, será que você toma as decisões que você toma hoje pela forma como teus pais te criaram? Ou pela forma como algum professor, algum mestre na tua vida te ensinou alguma coisa? Algum guia espiritual, algum orientador também, algum coach, sei lá. Alguém que na sua vida mandou você mudar um comportamento, fazer alguma coisa de outro jeito. Será que aquilo é você? Então esse é o primeiro ponto, descobrir quem você é.
para você começar a descobrir se as escolhas que você faz são suas ou se são frutos do ambiente que você vive. Um bom exemplo é aquelas pessoas que dão opiniões do tipo assim, ah, eu odeio tal coisa. E você fala, mas você já foi lá? Você conheceu? Não, eu não fui, mas me contaram que tal lugar é um inferno. E você fala, mas você foi lá? Você viu? Não, não fui. Esse é o tipo de pessoa que está entregando o suposto livre-arbítrio na mão dos outros. Porque ela não está tomando uma decisão, ela não está conhecendo, ela não está tomando pé daquilo e sabendo dentro da realidade dela o que ela sente com aquilo, o que ela quer com aquilo e no que ela acredita. Ela não tem a vivência da experiência. Então esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que é controlado pelo meio. E como a gente deixa de ser controlado pelo meio? Entendendo que a gente tem dentro da gente uma capacidade essencial de fazer as nossas escolhas. E aí nós vamos entrar num paradoxo agora. Porque ao mesmo tempo que eu vou falar para vocês que a gente tem livre-arbítrio, eu vou falar que esse nosso livre-arbítrio ele não é bem 100% quanto a gente acredita. Então agora é hora de eu fazer uma proposição filosófica para vocês. Imagina que vocês em essência são algo puro que por si só se resolve sozinho, sem nenhuma influência externa, nem do ambiente, nem de cultura, nem de qualquer crença limitante. Imagina que você tem a capacidade de chegar nesse âmago de quem você é e saber exatamente qual que é o seu propósito dentro da criação. Concorda que a partir desse momento você pode tomar suas decisões por si só? Então, olhando desse jeito, a gente tem livre-arbítrio. Porque eu chego num ponto em que eu sei quem eu sou e tomo as minhas decisões baseadas nisso. Mas é que vem o paradoxo. Porque se eu sei exatamente quem eu sou, o meu destino já não está traçado, a forma como eu ajo, ou a forma como eu vou fazer as coisas, já não estão pré-determinadas pelo jeito que eu sou? Então será que eu tenho livre-arbítrio? Se já existe uma pré-determinação essencial? Esse é o grande pulo do gato. Esse é o que o hermetismo diz de que todos os paradoxos podem ser conciliados. Então, talvez isso não seja tanto um paradoxo, mas talvez seja nós entendermos que nós temos total capacidade de tomar as nossas próprias decisões sem uma influência externa, que essas decisões são baseadas na nossa essência e que e que isso faz parte, essa pré-determinação essencial é o objetivo. E o nosso livre-arbítrio são as escolhas, as ferramentas que a gente vai tomando para chegar nesse objetivo. Então você está meio fechado dentro de algo que vai te levar só à tua essência? Vai, mas esse algo que vai te levar para dentro da tua essência, mesmo você se conhecendo, ele também pode ser infinito. Quero dar um exemplo muito legal. Volta e meia, no oráculo lá que a gente faz às terças-feiras no Instagram, muita gente pergunta para o nosso oráculo, minha profissão não tem a ver com a minha essência, eu não estou me sentindo essencial na minha profissão. E aí a gente precisa primeiro entender que essência não é profissão, ok? Então com o que eu trabalho, com o que eu deixo de trabalhar, não tem relação direta com a minha essência. Mas a minha essência, ela pode se expressar de maneiras infinitas, inclusive dentro do meu trabalho atual. Vou dar um exemplo. Uma essência, e aí eu já vou tá reduzindo, tá, gente? Só para a gente exemplificar. Mas vamos supor uma essência que tem a capacidade de cura. Então ela vai ter uma capacidade específica, um propósito único de cura dentro de todo o universo. Essa essência ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Ela pode, por exemplo, ser um engenheiro que constrói pontes. Mas ali no momento, nas horas vagas dele, ele é um cara que ele, sei lá, tem uma ONG de animais, ou ele participa numa ONG, ou ele ajuda o filho dele com algum problema, com alguma deficiência, alguma questão que precisa ser vencida. Em algum ponto da vida dele, ele vai começar a se expressar como um curador. E provavelmente dentro do trabalho dele, mesmo sendo um engenheiro, mesmo construindo pontes, talvez as pessoas cheguem nele para contar problemas e ele seja um cara que sempre tem uma palavra amiga ou alguma coisa que ajude, mesmo sem perceber. E ele está dessa forma agindo como um curador. Quando eu digo que nós temos infinitas formas de manifestar nossa essência, nós temos que o mundo, ele é o máximo da manifestação que a gente tem, o máximo da pluralidade de formas de essências se expressarem. Então nunca se limite, eu nunca acho que no seu emprego você não está, esse emprego não tem a ver com essa essência. Não, busque dentro do seu emprego onde você pode ser essencial.
Essa é a diferença. A gente passa muito tempo querendo se encaixar em empregos e falando, eu não gosto disso, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto. Quando o movimento é o contrário, você tem que olhar para dentro de você e falar onde eu consigo ser essencial dentro desse emprego. Onde eu consigo colocar minha essência aqui dentro e eu vou fazer diferença. Tem um caso muito legal, outro dia conversando com uma amiga e ela estava se consultando com uma entidade e ela falou que trabalha num banco, uma seguradora, e que ela tem muita dificuldade de passar a parte artística dela. Ela é muito artística, muito voltada para maquiagem, artes visuais, música, e ela se sente presa, obviamente, dentro do ambiente financeiro, é um ambiente mais lógico. E a entidade provocou ela, por que você não traz sua arte para dentro do banco, para dentro dessa financeira? E ela fez isso, e ela fez ela cantou, ela conseguiu um espaço para cantar e ela se sentiu muito bem de estar fazendo isso lá dentro. Olha só como ela tinha se colocado numa crença limitante de que aquele não era um ambiente para a essência dela, mas ela conseguiu encarar isso de outra forma, ela conseguiu olhar para lá e falar assim, posso ser essencial cantando, e ela foi fazer isso lá dentro. Isso abriu provavelmente um monte de portas lá para ela, dentro da cabeça dela, isso destrancou um monte de portas e ela com certeza vai começar a olhar outros aspectos da vida dela com um aspecto mais artístico. E é isso que eu quero provocar vocês. Independente de você acreditar no livre-arbítrio ou não, independente de você acreditar que suas decisões são só suas ou elas são influenciadas pelo meio onde você está, acredite em quem você é, busque quem você é. E busque em todos os momentos da sua vida, todos os lugares, colocar esse ponto essencial de quem você é. Toda vez que você fizer isso, toda vez que no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus projetos, na sua família, nos seus esportes, em qualquer lugar, você colocar quem você é, essas coisas vão florescer e você vai começar a perceber que portas e obstáculos vão começar a ser quebrados e aí coisas essenciais e coisas harmoniosas vão começar a se expressar na sua vida. Então fica a dica, é uma reflexão, como eu disse, eu queria só bater um papo filosófico com vocês. Não é uma verdade absoluta que eu estou falando, é só um ponto de vista construído dentro de uma experiência empírica minha com relação ao livre-arbítrio. Espero que pelo menos alguma coisinha que eu tenha falado ajude você a refletir sobre o seu próprio livre-arbítrio, que alguma coisa te leve para um caminho mais essencial. Se nada do que eu falei fez sentido, não tem problema. Que bom que a gente tem esse espaço de troca filosófica. Esse é um dos objetivos do canal, provocar vocês, trabalhar com reflexão, tratar temas diferentes, colocar coisas para trazer mesmo pensamentos fora da caixinha, e aí essa porta sendo aberta aqui pelo conhecimento da humanidade, a gente torce muito para que vocês entrem nessas portas abertas e trilhem seus próprios caminhos. É isso, um beijo no coração e até a próxima.